Olá, famílias! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é realmente necessário e útil na compra do seu enxoval. Mas antes da gente conversar, vai lá no nosso canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, curte e compartilha com as amigas. Vamos juntos? Quando a gente se torna grávida, a gente vê uma série de questões que a gente precisa resolver na nossa vida para a chegada do bebê, né? E entre elas é o enxoval. O que comprar para a chegada do nosso filho? Tem muita coisa no mercado, muita coisa disponível. A gente vê uma série de informações, de produtos, de roupas que a gente vai usar ou não vai usar. A gente fica pensando, não é mesmo? Mas são coisas muito tentadoras mesmo, né? Se depender da mãe, a gente quer comprar tudo, a gente acha que tudo é importante para o nosso filho, que tudo vai ser útil. Mas será que realmente a gente vai conseguir usar tudo aquilo que a gente vai comprar? Quantas vezes você já não conversou com alguma mãe que gastou tempo, dinheiro, com aquele sonho de fazer aquele quartinho lindo para o seu bebê e enfeitou, contratou às vezes até um profissional para enfeitar, pintar, fazer toda a montagem dos móveis planejados como elas sonhavam, gastou muito dinheiro mesmo e depois viu que o bebê nem entrou naquele quarto. Vocês já escutaram essa história? E aí depois a mulher se arrepende porque fica pagando aquele quarto às vezes por meses e meses, sendo que ela poderia ter investido esse dinheiro em outras coisas. Quem já não escutou uma história dessa, né? Quem não tem alguém perto de você que tenha acontecido isso, né? Hoje nesse vídeo nós vamos falar de 5 coisas que você acha importante para o seu bebê, mas que você não vai usar, e 5 coisas que realmente são importantes para o seu bebê e que você nem imaginava que precisava ter. Vamos lá? E a primeira coisa que realmente não é necessária, mas que todo mundo já sonha logo que tem um bebê, é o quartinho do bebê. Você já imaginou o quartinho do seu filho, como vai ser? Já pensou em cada detalhe? É muito gostoso a gente fazer esses planejamentos mesmo, né? Da gente pensar nos detalhes, como vai ser, pintar, comprar os móveis. Mas será que o dinheiro que a gente gasta com isso realmente vai ser útil para quando o nosso bebê chegar? Imagina o quanto que a gente gasta com um berço, por exemplo. Os berços hoje em dia tem berços de todos os tipos, né? Berços grandes, berços menores, né? Com a grade que vai para baixo, vai para cima. Aquelas protetores de berços, um mais caro que o outro, um mais lindo que o outro também. E o que acaba acontecendo com o berço depois que o bebê nasce? Normalmente vira depósito de roupa que a gente pôs para lavar. Vocês já pensaram nessa situação? Já conhece alguém que já viveu essa situação? Porque o bebê, o que o bebê quer quando o bebê nasce, né? O bebê quer a gente, ele quer estar do nosso lado. O bebê passou 9 meses dentro da nossa barriga, ali no quentinho, escutando o nosso coraçãozinho, nossa respiração. E quando ele nasce, o que ele quer? Ele quer também ficar do nosso lado. Então, muitas mães relatam que compram berços, que pensam nisso, se preocupam, que falam que vão colocar o bebê para dormir no berço no quartinho deles. E quando o bebê nasce, o que acontece? O que é melhor para todo mundo? A cama compartilhada. Já escutou falar em cama compartilhada? É quando o bebê dorme do lado da mãe, na cama mesmo. Ou então, muitas vezes, o que acontece também é o bebê dormir no carrinho, perto da cama, ou num bercinho um pouco menor, do lado da cama. Então, pensem nessa questão do quarto mesmo. Será que é necessário? Você monta um quarto todo para um bebê, com vários produtos que você vai pendurar, que você vai pintar e que o bebê não vai aproveitar, porque naquele momento em que é recém-nascido ainda, o bebê só quer saber de você. Depois, quando o bebê vai crescendo e vai pegando outras habilidades, claro que o bebê vai precisar de um espaço para ele. Mas será que vai ser aquele mesmo espaço de que você planejou para um recém-nascido? Porque agora ele já não é mais um recém-nascido, já vai ser um bebê maior que talvez precise de outros estímulos e de outros produtos. Então, o quartinho do bebê, geralmente a gente investe muito tempo e muito dinheiro, mas nem sempre é usado. Um outro produto que a gente normalmente gasta dinheiro são chupetas, mamadeiras e aquelas conchas de silicone, tudo pensando na questão da alimentação do recém-nascido. Mas qual é a melhor alimentação para o recém-nascido? A OMS fala que o leite materno
é o leite ouro, é a alimentação ouro para o recém-nascido. Então, o bebê, ele precisa do quê? De você, de leite materno, exclusivamente até os 6 meses de idade. Então, se você conseguir amamentar exclusivamente até os 6 meses de idade, você não vai precisar de chupeta, você não vai precisar de mamadeira e as conchas de silicone, elas só vão te atrapalhar. A chupeta e a mamadeira são outros bicos que a gente fala que atrapalham na amamentação. Se você introduz outros bicos quando você está amamentando, com certeza eles vão atrapalhar a sua amamentação e muitas vezes fazer com que o seu bebê pare de amamentar mais cedo. Então, não use chupeta, não use mamadeira, só se for expressamente necessário ou se você tiver alguma recomendação médica para isso. As conchas de silicone também, que muita mulher investe nisso achando que vai precisar, que vai ser útil para ela, mas elas também atrapalham na amamentação, elas podem ser causadoras de fungos no seio, elas podem fazer o seio ficar mais dolorido, em vez de ajudar, pode atrapalhar bastante. Então, são coisas que você não vai precisar quando seu bebê nascer. Um outro produto que toda mulher quer comprar e que geralmente as avós, as tias, as amigas pressionam a mulher a ter é a cinta. Gente, a mulher não precisa de cinta quando o bebê nasce. O corpo da mulher vai voltar ao normal, no seu tempo, cada um de uma maneira diferente da outra, mas o corpo vai voltar ao normal. A cinta, ela muitas vezes pode atrapalhar a mulher, ela pressiona muito o abdômen da mulher, isso pode levar a uma cesárea. Se você teve uma cesárea, ela pode ser mais difícil de cicatrizar por causa da cinta. Se você tem algum problema de incontinência urinária depois que o bebê nasce, que às vezes isso pode acontecer, pode piorar por causa da cinta e ela vai causar até uma dificuldade de você respirar por causa que ela aperta muito o seu abdômen. Além disso, ela pode atrapalhar a musculatura da sua barriga a voltar ao normal. Então, cuidado com o uso de cinta, não é necessário. Muitas vezes a mulher gasta muito dinheiro com cintas, que tem cintas que são muito caras e que não vão te ajudar ao retorno do seu corpo ao normal. O seu corpo vai voltar ao normal conforme o tempo passe e conforme você vá se alimentando bem, vá tendo uma vida saudável, ok? Outra coisa que a gente sempre faz quando o bebê nasce é as roupinhas. A gente compra muita roupinha e compra luva, e compra touca, e compra acessórios. Mas será que isso realmente vai ser usado pelo bebê? Principalmente aquelas luvinhas de bebê, sabe as luvinhas de bebê? Então, as luvinhas de bebê não são necessárias, você não precisa usar luva no seu filho. As luvinhas, elas impedem a coordenação motora da criança. E a criança, ela conhece o mundo quando é pequenininha pelas mãos e pela boca. Por isso que a criança coloca sempre a mão na boca, a mão no seio, né? Então, essa coordenação é importante para o desenvolvimento da criança. Não coloque, então, luvinhas nos bebês. Mesmo porque também o bebê, ele tem um controle de temperatura do corpo pelas suas extremidades. Então é importante que alguma parte do corpo do bebê fique livre para essa troca de temperatura. Então, luvinhas você não precisa usar. Os outros acessórios também normalmente não são recomendados. Não precisa ficar usando um monte de laço, que podem até fazer com que a cabeça da criança fique um pouco mais dolorida. A criança também talvez não se sinta bem com laços ou toucas. Normalmente as crianças tiram as coisas que estão na cabeça dela, né? E aí você pode às vezes usar para passear e tudo, mas será que é necessário tanta coisa igual as pessoas normalmente compram? Pense nisso também. E um último item, que também não vai ser necessário para o seu enxoval, é o kit de higiene. Hoje em dia existem kits de higiene até mesmo caríssimos, né? Que envolvem termômetro para banheira, outros produtos que você não vai precisar usar. Alguns kits de higiene também envolvem muitos cremes e outras coisas para o corpo do bebê, que o corpo do bebê também não precisa de tudo isso, né? É muito dinheiro jogado fora. O que você vai precisar mesmo para cuidar do seu bebê é algodão e água morna. E isso você consegue com um potinho, com o que você tem em casa. Não é necessário tantos instrumentos para você dar conta de higienizar o seu bebê. E aí, eu pesquisando, eu vi que tem uma série de outras coisas que existem e que inventaram aí, que eu nem sabia que existia e que não são necessários para o bebê no momento. Termômetro de banheira, aquecedor de lenço umedecido, você sabia que existia isso? E uma lixeira para o quarto que evita que o odor da fralda saia.
Bom, acho que a gente pode jogar a fralda, de repente, em outro lugar, né? E não no nosso quarto. Mas fica aí a dica desses produtos que realmente você pode querer comprar e que não são tão úteis assim no dia a dia da mãe e do bebê. Agora eu vou falar de coisas que você talvez nem soubesse que precisava, mas que são realmente necessárias para a chegada do seu bebê. E a primeira delas, como eu falo sempre em todos os lugares, é conhecimento. Vamos conhecer, estudar, se informar sobre parto, pós-parto, amamentação. São as coisas fundamentais para que você tenha uma maternidade mais leve, mais tranquila e mais saudável. Então, se você quer ter um parto tranquilo, uma amamentação tranquila, estude, leia e se informe sobre isso. Não é fácil você parir, não é fácil você amamentar. E para isso você vai ter que estar empoderada de muitas informações para que você consiga dar conta de lidar com isso de uma maneira tranquila e eficiente. Você e quem estiver aí do seu lado, seu parceiro, sua mãe, quem for te acompanhar nesse processo, tem que também estar entendendo suas escolhas e sabendo o que você quer realmente para a sua vida e o que é importante nesse momento de pós-parto, amamentação e parto. Porque não são momentos fáceis e a gente acha que a gente vai dar conta facilmente com eles e não vai. A gente precisa de ajuda e precisa de conhecimento e informação nessa hora. Aposte em profissionais que podem ser anjos nessa fase da sua vida. Então, a doula, uma equipe de parto e consultora de amamentação. São 3 profissionais que eu estou falando aqui, talvez tenha alguns outros também que possam ajudar, mas são esses profissionais que vão te dar apoio nesse momento. Se você tiver dinheiro para investir numa equipe de parto, para você ter um parto tranquilo, para você ficar tranquila com quem vai te acompanhar, com o profissional que vai te acompanhar ali nesse momento, ok. Se você tiver dinheiro para investir numa doula, é de extrema importância, porque a doula é aquela profissional que vai servir, que vai estar ali do lado da mulher na hora da gestação. Os outros profissionais que estão ali nesse cenário, o médico, a enfermeira, eles vão dar conta do que está acontecendo com a evolução do seu parto. Então eles vão ver se está evoluindo, se não está evoluindo, se o bebê está bem, se o bebê não está bem, se você está sentindo alguma coisa ou não. A doula, ela vai olhar para você, ela vai ver suas necessidades. Será que você quer ir no banheiro? Será que você quer mudar de posição? Será que você quer comer alguma coisa? A doula, ela vai estar ali do seu lado o tempo inteiro para tudo que você precisar. Então, invista numa doula. Acho que é uma profissional fundamental ali nesse momento, se você quer um parto tranquilo. Outro profissional que eu falei aqui que eu acho importantíssimo é a consultora de amamentação. Você pode fazer alguns cursinhos, alguma coisa antes de ter o bebê, como eu falei na parte do conhecimento, e reservar um dinheirinho para quando o bebê nascer. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum problema com a amamentação, você ter esse dinheirinho reservado para contratar essa profissional que vai te ajudar, vai na sua casa, que vai te orientar, vai colocar o bebê, vai analisar tudo o que está acontecendo ali na relação mãe-bebê para que essa amamentação corra tranquilamente. Então, são profissionais que podem ajudar e que vale a pena investir. Invista num sling. Já ouviu falar no sling? O sling é um pano em que a gente amarra o bebê e que ele fica bem pertinho da gente, bem juntinho da gente. Por que o sling? Você já ouviu falar também na esterogestação? Esterogestação é o momento que o bebê nasce. Depois que o bebê nasce, a gente fala que ele continua reagindo como se ele estivesse lá na sua barriga. Ele ficou 9 meses na sua barriga, quentinho, escutando seu coração, sua respiração, bem protegido ali. E quando ele nasce, o bebê, ele fica perdido, ele não sabe muito bem o que está acontecendo, ele não sabe bem como lidar com todo esse espaço em volta dele, com tudo isso que ele está vivendo agora. E quando você amarra o bebê no sling, ele se sente novamente como estava dentro da sua barriga. Então ele se sente apertadinho, aconchegado, escuta o seu coração, sente o seu calor e isso acalma o bebê. O uso do sling, ele salva mães e salva bebês. Então ele conforta o bebê, que fica muito mais calmo, e ele deixa com que a mãe fique com as mãos livres para poder fazer o que ela precisa fazer.
Então a mãe pode trabalhar em casa, fazer as coisas que tem que fazer, só não pode mexer com fogão, hein? Bebê no sling, no fogão, aí já não dá. Mas as outras coisas todas você pode fazer naturalmente com o bebê amarrado no sling e dormindo dentro do sling, e você fica também livre para fazer qualquer outra coisa. Pode ser usado também pelo pai, pela sua mãe, pelas pessoas que estão aí em casa também podem usar. O sling também é uma boa opção na hora que a gente vai sair para passear. Você vai pegar um ônibus, você vai fazer uma caminhada, coloca o bebê no sling e sai para passear, que você vai fazer isso muito mais naturalmente, vai ser muito mais tranquilo. Existem várias opções de sling. Existe o wrap, que é um pano bem comprido, onde você amarra o bebê. Existe o sling com argola, existe as mochilas evolutivas. Você tem que escolher um sling para você e investir nisso. Por que eu falo sling e não aqueles cangurus? O canguru, ele não é ergonômico para o bebê. Pode prestar atenção quando está uma criança pendurada no canguru. Ela fica realmente pendurada, com as perninhas penduradas, e isso não faz bem para o desenvolvimento da criança, para o quadril, nem nada. Agora o sling, ele é ergonômico. Você pode ver que o sling, o bebê fica naquela posição, a mesma posição que ele estava ali dentro da barriga quando você estava grávida. Então ele vai fazer bem para o seu bebê, não vai fazer mal, apesar de muita gente achar que às vezes o bebê está sufocado ali dentro, mas ele não vai fazer mal para o bebê. E o bebê adora ficar ali dentro. Invista no sling. Outra coisa que eu sugiro para vocês é as roupas do recém-nascido. Presta atenção na quantidade de roupa de recém-nascido que você vai comprar. Compre só o que for útil ali para aquele momento, o que for necessário. Invista nos bodies e nos mijões, que são aquelas calças com ou sem pezinho. Às vezes o sem pezinho é até melhor, porque dura mais tempo, que você pode colocar a meinha junto e aí você usa por mais tempo. Algumas peças pequenas para o bebê pequenininho e algumas peças maiores que ele possa usar conforme ele for crescendo, porque a criança cresce muito rápido e perde muito rápido roupas. Então, pensa também na temperatura que você mora aí. É muito calor? É muito frio? Use isso a seu favor. Não vai comprar roupas muito quentes se onde você mora é calor já constantemente. Compre uma roupa de acordo com a temperatura da onde você mora e do mês que o seu bebê vai nascer. Não precisa agasalhar o bebê absurdamente quando você está no verão. Em pleno janeiro do Nordeste, você não vai agasalhar o seu bebê, comprar vários casaquinhos, vários macacões, várias toucas, vários gorros. Não precisa disso. Você pode comprar só os bodyzinhos e deixar o bebê bem fresquinho mesmo. O bebê sente a mesma temperatura corporal que você. Então, se você está sentindo calor, seu bebê também está sentindo calor. Existem muitos relatos de bebês que estavam com febre aparentemente e não era febre, era o bebê muito agasalhado. Então, antes de achar que seu bebê está quente ou está com febre, veja se ele não está muito agasalhado. A gente sempre tem essa tendência de achar que o bebê está com muito frio. As pessoas sempre falam isso pra gente, né? Encapota o bebê, põe a manta, né? Não pode sair, tomar vento, né? Mas se a gente tá com calor, o bebê também tá com calor. Se a gente tá com um pouquinho mais de frio, o bebê também tá com aquela mesma temperatura do frio. A gente não tá no inverno da Suécia. Então, use a roupa de acordo com a temperatura ambiente e com o mês ali que seu bebê tá nascendo. E um último item que eu acho necessário é uma bomba de tirar leite. Mas não precisa ser aquela bomba de tirar leite absurdamente cara, eletrônica, que faz tudo sozinha. Uma bomba manual mesmo, bem simples, pode te ajudar nesse momento da amamentação. Quando a gente está amamentando, a gente muitas vezes tem que tirar o leite antes de dar para o nosso filho, até para o peito ficar um pouco mais murcho, vamos dizer assim, para o bebê conseguir abocanhar. E esse processo, às vezes, quando é feito manualmente, demora um pouquinho mais, é um pouquinho mais cansativo. Então, a bomba ela vai te ajudar bastante nesse sentido. E depois também, quando você for trabalhar, quando você voltar ao trabalho, se você trabalha, você vai continuar tirando leite para oferecer para o seu bebê. E a bomba vai te ajudar muito nesse processo de tirar o leite no trabalho, para você armazenar e oferecer para o seu bebê. Então, uma bomba de tirar o leite pode te ajudar, sim, no processo de amamentação. Invista em uma, mas não precisa ser uma absurdamente cara que você não tenha depois dinheiro para ficar pagando, né? Outras dicas que eu acho essencial são: vai comprando tudo que você tiver que comprar aos poucos. Monte o seu enxoval básico, bem básico. Espere ver o que também você vai ganhar das pessoas, que normalmente a gente ganha presentes.
E aí depois, conforme seu bebê for crescendo, você vai adquirindo outros e outros e outros materiais que forem necessários para o desenvolvimento dele. Porque o bebê vai crescendo e vai surgindo outras coisas que a gente nem sabia que existia, que nem sabia que a gente precisaria e que a gente vai querer testar ou vai querer usar porque acha importante mesmo para o desenvolvimento do bebê. Isso serve para as roupas também. Compre poucas roupas, o bebê cresce muito rápido e perde muita roupa. Então, quando ele for crescendo, você vai comprando as roupas que ele necessitar naquele momento. Aceite doações também. As doações vêm das outras mães, que eu chamo de corrente do bem das mães. Elas se ajudam muito com isso, né? Normalmente você tem algum parente que acabou de ter bebê e aí ele te dá aquelas coisas que já perdeu no bebê dele e o bebê usa muito pouco aquelas roupas, então normalmente elas vêm muito bem conservadas. Então aceite doações, isso vai te ajudar bastante financeiramente, com certeza. Outra dica é comprar coisas grandes. Quando você for comprar as coisas do bebê, como roupas e toalhas, por exemplo, compre já um tamanho maior, porque a criança cresce rápido, como eu já falei, e ela vai usar muito mais tempo aquela coisa grande. Dá para dobrar, dá para encaixar melhor no bebê e ela vai usar por muito mais tempo. Isso vale a pena investir em coisas grandes. E é isso, gente. Aqui eu falei de 5 coisas que a gente acha que são úteis e não são tão úteis e de 5 coisas que a gente às vezes nem sabe que precisa e que vai precisar na hora que nosso bebê nasce. Mas fica sempre a critério de todo mundo testar e retestar, escutar as histórias das mães que tem por aí, que a gente conhece e que podem também nos ajudar aí nas escolhas dos produtos que a gente tem que comprar e no que a gente tem que investir ou não. Tem coisas que às vezes a gente investe pra gente mesmo e não pra criança, né? Então tem coisas como fotografias, ensaios fotográficos, às vezes até o quartinho do bebê e outras coisas que a gente investe pra gente, porque a gente também precisa dessa satisfação, desse prazer, né? De estar vivendo aquele momento, de estar construindo aquela maternidade, aquela relação com a criança através dessas coisas. Então, se for importante para você, se você achar que realmente é importante ter aquilo e gastar com aquilo, gente, vocês têm que gastar mesmo, né? Vocês podem ficar à vontade. Eu só quis realmente ajudar vocês na escolha e na análise se tudo isso realmente vai fazer sentido para vocês, vai ser importante para a vida de vocês. Mas se fizer sentido, se for importante, invistam. O importante é vocês estarem se sentindo bem, vocês estarem sentindo que vocês estão fazendo o melhor para vocês e para o bebê de vocês, tá bom? Um abraço para vocês, um beijo. Curtam aí, comentem no vídeo o que vocês acharam, que outros materiais de repente vocês poderiam comprar ou não comprar, o que vocês acham útil ou não. Compartilhem o vídeo com as amigas de vocês também, para ver o que elas acham e vamos junto?